Sabe aquela sensação de que algumas crenças nos libertam e outras parecem, sei lá, uma prisão? Pois é, a gente vai usar a filosofia para tentar entender a diferença que é gigantesca entre o que é dogma e o que é doutrinação. A ideia aqui é sacar como a fé pode ser uma coisa viva, sabe? E não só uma regra imposta. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai direto na pergunta que, vamos combinar, incomoda muita gente. Depois, a gente pega as ferramentas filosóficas que precisa para analisar a coisa toda. Aí vamos ver como uma crença pode virar uma pedra, sabe? Se fossilizar. E no final, a gente vai buscar um jeito mais autêntico de se conectar com uma tradição. Bora lá então. Vamos direto ao ponto. Qual é a grande questão, o dilema que está no centro de toda essa discussão? Olha, a gente ouve muito por aí que fé é quase a mesma coisa que doutrinação, né? Uma espécie de lavagem cerebral. É uma desconfiança bem comum, na verdade. Mas a pergunta é, o problema está no dogma em si, naquela crença fundamental, ou será que o problema está na forma como a gente se relaciona com esse dogma? É isso que faz toda a diferença. E é exatamente essa a resposta que a gente está buscando. Ok, para a gente conseguir desembolar esse nó, a gente vai precisar de umas ferramentas da filosofia. Basicamente são duas formas, duas lentes completamente diferentes de olhar para uma mesma coisa, a tradição. E olha, entender essa diferença é o que vai clarear tudo daqui para frente. E aqui, gente, tá o pulo do gato da nossa conversa. De um lado, a gente tem o que se chama de historicismo. Pensa assim, a tradição é tipo uma peça de museu. Tá lá, intocável, congelada, morta. Do outro lado, a gente tem a historicidade. A imagem aqui é outra. É um rio, sabe? Uma herança viva que está sempre fluindo, sempre conversando com o agora. Vamos olhar de perto cada um deles. Então, o historicismo, ele olha para o passado e vê um objeto. É isso. É aquela relíquia na vitrine do museu, sabe? A gente olha, admira de longe, mas não pode tocar, não pode interagir. É um fato morto. Está congelado. Não tem mais vida ali. Agora, a historicidade é o exato oposto. É outra pegada. Aqui, a gente se entende como herdeiro de algo vivo. A gente não é só a plateia olhando a peça de museu, não. A gente é participante ativo. A gente está num diálogo que não para, recebendo essa herança e ao mesmo tempo ajudando a construir o que ela vai ser amanhã. Beleza, agora que a gente já tem essas duas lentes, o historicismo e a historicidade, vão voltar para o nosso problema. Como é que pode uma crença que deveria ser algo vivo se transformar num dogma duro, congelado, sem alma? E aqui está a grande sacada. O problema, na maioria das vezes, não é o dogma em si, a ideia central. O problema é o que a gente chama de dogmatização. É o processo de endurecer essa crença. E esse processo ele é totalmente historicista. É pegar uma verdade que era viva e tratá-la exatamente como aquele objeto de museu. É exatamente isso. Quando a fé passa por esse processo de dogmatização, por essa lente historicista, ela vira só a aceitação de uma fórmula, um fato morto. E aí ela perde o que tem de mais importante, a autenticidade. Por quê? Porque ela para de conversar com a nossa vida, com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e é exatamente aqui que a gente cai na armadilha da doutrinação. Ela funciona de um jeito muito manipulador, sabe? Porque ela vai direto numa necessidade que é de todo ser humano. Olha só como o mecanismo é inteligente. Primeiro, ele explora essa nossa necessidade de ter uma herança, de pertencer a algo, sabe? A nossa historicidade. Só que, em vez de alimentar isso com uma tradição viva, com diálogo, ele entrega um pacote de fatos mortos, usando o historicismo. E aí, o golpe final. Ele impõe esses dogmas de cima para baixo. Não pode questionar, não pode dialogar, não pode interpretar. É engolir e pronto. Certo, então a gente já entendeu o problema, já entendeu como a armadilha funciona, mas e aí? Qual é a saída? Bom, existe sim uma alternativa autêntica, e ela passa pelo caminho do diálogo com a tradição. A grande virada de chave está aqui. Viver uma fé de forma autêntica não é aceitar passivamente um fato morto. Não é isso. É uma experiência viva. É a tal da historicidade funcionando na prática. É entrar num diálogo que não acaba com essa herança viva, é participar, é perguntar, é interpretar. E, fazendo isso, a gente ajuda a própria tradição a evoluir, a continuar viva. E com isso fica uma pergunta para a gente levar daqui. Se a doutrinação é esse método historicista que congela tudo, como é que a gente pode viver a nossa tradição, e aqui vale para tudo, tá? Religião, política, cultura, até família, de um jeito que não sejamos doutrinados? Como a gente mantém esse diálogo aberto, vivo, autêntico e principalmente livre? Essa é a grande questão, né? E quem sabe seja o começo de uma outra conversa.